o médico vai lá, vamos medicar, vamos acertar Ou a no caso de uma medicação. dor orofacial, O né? O dentista dentista, exato. vem, né, faz uma intervenção, organiza a parte de medicamento, organiza o paciente no sentido de promover, nem que seja uma melhora de curto prazo, mas alguma modificação no padrão de dor dele e depois a gente complementa, né? Eu vejo isso aí, Raquel, que tu falou, como médico, o profissional, o psicólogo, como uma ponte, né? Muitas vezes o paciente está com tanta dor e ele acha que ele vai piorar, e até alguns casos até realmente, né? Dependendo do estímulo e tal, ele até pode. Então, esses profissionais como tu e médicos servem como uma ponte. Então, um remédio de início alivia um pouco e dá condições para ele dar o pontapé inicial na atividade física. Isso. Assim como psicoterapia, que ele entende o processo dele e ele baixa um pouco, né, o seu nível ali de estresse com relação a isso e ele consegue dar início às atividades dele. E é interessante porque isso literalmente traz o aspecto biopsicossocial. Sim. Porque daí entra a parte da medicação, ou seja lá o que precisa ser feito, algum procedimento, um bloqueio, sei lá, o que a gente tiver que fazer ali de abordagem, né? Dentro de um aspecto de equilíbrio mesmo, dentro da questão orgânica, porque nem sempre o paciente sem medicamento às vezes é difícil, porque vai ter um tempo de... Tanto a parte psicológica quanto a parte de... leva um tempo de resposta, não é um passe de mágicas. Tu precisa colocar o paciente em condições, ao mesmo tempo entra a parte do psicólogo, dentro do manejo, porque não é simples entrar com medicações, o paciente ele já vem frustrado, como a gente falou, muitas vezes Isso aconteceu numa conversa com uma paciente agora, semana passada, a gente estava conversando e eu disse, mas vai ter um tempo de adaptação com a medicação. E existe um paciente com uma carga de sofrimento muito grande, que está envolvido muitas vezes no processo doloroso, não sabe manejar a família. E né? limites reais, né? Exato. Essa pessoa deixa de trabalhar, essa pessoa não é compreendida pela sua família, ali pelo seu núcleo central. Então, tem várias questões que a gente recebe quando a gente recebe esse paciente, que não só a queixa dele, não só o que ele consegue referir por aquele mal-estar que ele está sentindo, né? Então, qual é o momento de se aplicar todas essas informações? Somos nós, enquanto equipe, que vamos determinar, por assim dizer, né? Então, às vezes, ele vem porque o paciente... com essa peregrinação por vários médicos, tem muitas substâncias, muitos remédios, por exemplo, que ele já conhece. Então ele diz assim, isso aqui o doutor me passou de novo. Eu já tentei de tudo. Eu já tentei de tudo. De novo ele está me prescrevendo isso. Só que a prescrição, muitas vezes, que ele conhece, é uma prescrição que talvez não seja adequada para a questão dele. Quando ele recebe essa nova prescrição com a mesma substância, isso precisa ser explicado para ele, para que a gente comece a pensar na adesão dele. Então, o que eu costumo sempre dizer para os pacientes é o seguinte, nós, técnicos em saúde, nós estamos alinhados para te tratar. Agora, a tua equipe somos nós e tu. Exato. Ele principalmente. E tu tem que vir conosco. E o que significa isso? E eu explico, né? Que ele entenda as orientações que a gente está passando, que ele tenha uma adesão a essas orientações e que ele nos fale das suas dificuldades, da sua dor, porque nós entendemos de dor. Agora, da dor dele, quem entende é ele, né? Então, esses aspectos todos a gente vai aos poucos abordando.